Bom dia, meu nome é Daniel Martins e estamos começando mais um Bom de Papo. O tema de hoje é como contratar e reter talentos em vendas. Aqui ao meu lado está o diretor da Best Performance Group e professor do MBA de Gestão Comercial do IAG da PUC Rio, Marco Antônio Montesano. Marco Antônio, é um prazer enorme tê-lo aqui. Fique à vontade, Daniel. A palavra é toda sua. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa apresentação hoje com essa questão. Por que avaliar o potencial dos talentos em vendas, né? Isso aqui são três informações de um professor muito conhecido, que é o professor Kotler. Todos que estudam administração aí conhecem ele, autor de administração de marketing. Então, a primeira afirmação dele é que 27% da força de vendas são responsáveis por 52% das vendas. Eu, semana passada, tive com uma empresa e ela estava me dizendo que somente 25%, um quarto, do pessoal atingia as metas. Eles tinham 20 pessoas em vendas, quer dizer que somente 5 pessoas atingiam, 15 não atingiam. E eles ficavam a 40% da meta. A meta deles era 1 milhão. Eles ficavam devendo 400 mil cada um. Se fizer uma conta simples, isso representa 15 vezes 400, 6 milhões para essa empresa. Significativo. O professor Kotler também diz que a rotatividade média em vendas nos setores chega a 30%. Existem aí algumas planilhas disponíveis, abertas ao público, onde se calcula o custo da rotatividade em vendas. Numa empresa como essa que eu citei, 20 pessoas, com uma rotatividade média de 30%, em geral, o custo dessa rotatividade, da reposição, chega a mais de 100 mil reais ao ano. Então, o professor Kotler tem as suas razões, né? Os custos de reposição da pessoa em vendas, eles significam tudo isso aí que vocês estão vendo, que nós já citamos, negócios perdidos e o reposicionamento. Então, é bastante significativo. E o que se faz para isso? Tem uma outra pessoa que tem um livro chamado Processo Decisório, que é o Bazerman. O Bazerman, no Processo Decisório, no livro dele, ele diz o seguinte, que as entrevistas de emprego, elas prevêem 14% de variabilidade em desempenho da pessoa em vendas. Isso é muito baixo. E o que o Bazerman recomenda? O Bazerman recomenda o seguinte: tenha ferramentas. E aí depois o Bazerman segue lá, que é o assunto dele, de processo decisório, ele segue dizendo por que as pessoas não utilizam as ferramentas, não utilizam processos, e fala sobre os vieses cognitivos, que não é o caso aqui da nossa palestra hoje. Mas vamos falar sobre ferramenta. Eu vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta. Essa ferramenta é a que nós utilizamos aqui no Brasil, desenvolvida pela Sales Assessment da Inglaterra. E essa ferramenta, ela trabalha com 4 fatores principais e um elemento. Os 4 fatores que ela trabalha são os fatores com relação ao desempenho em vendas, que são fatores que vêm de pesquisas, né? Que é os motivadores, que é o conforto com que uma pessoa se sente desempenhando determinada função em venda, que é com as habilidades que ela tem para desempenhar aquela função em venda, e é com a parte cognitiva dela, a parte intelectual dela desempenhar aquela função em vendas. E um elemento é o cultural fit. Cultural fit é o quanto aquela pessoa ela se adere àquela empresa, ela está aderente àquela indústria e àquele setor. Esses elementos, esses fatores, eles são sempre avaliados
contra um conjunto de funções. Por quê? Porque uma pessoa que é um gestor, um gerente da área comercial, ele tem capacidades diferentes, tem habilidades diferentes, é exigido habilidades diferentes dele, é exigido, então, um comportamento diferente dele do que, às vezes, uma pessoa que é uma pessoa de vendas de varejo. Da mesma forma, muitos gestores, e são bons vendedores, mas quando são colocados em outra função, às vezes não tem um desempenho tão bom quanto numa função anterior. Ou mesmo, nós já ouvimos muito o fato, a pessoa trabalhava muito bem em determinada empresa, agora ele mudou de empresa, ele então não tem um desempenho tão bom. Pode ser que essa pessoa tinha uma determinada função, desempenhava muito bem, quando ele mudou de empresa, ele foi para uma outra, exigiram ele uma outra função, e quando foi para essa outra função, exigiam dele um outro desempenho, que ele não estava, então, preparado para isso. O Cultural Fit, ele é avaliado pela própria empresa, porque a avaliação de currículo, a avaliação o quanto a pessoa tem de experiência naquela área, o quanto a pessoa se adequa àquela empresa e se aquela pessoa tem os critérios mínimos para aquela organização. Em relação aos fatores, nós vamos falar de cada um desses 4 fatores que eu comentei com vocês daqui a pouco. Quando nós fazemos a análise dos fatores em relação à função, nós comparamos o desempenho das pessoas, ou o potencial desempenho das pessoas, contra um conjunto de referência, que é o benchmark, que nós chamamos. E isso são dados já trabalhados, são dados já conhecidos, em bases de dados aí validadas. Essa ferramenta que nós estamos falando é uma ferramenta via web, que as pessoas, então, elas preenchem lá os questionários, e esses questionários, eles produzem depois alguns relatórios. Eu vou apresentar aqui e vou analisar com vocês alguns relatórios. Esse primeiro relatório é um relatório onde mostra alguns comportamentos desejados que nós gostaríamos de uma pessoa na área de vendas em determinada função. O gráfico de barra mostra onde nós gostaríamos que é a faixa, a região aonde seria a região ideal que a pessoa se encontrasse. A pessoa pode estar um pouco abaixo, pode estar um pouco acima. Ali é a faixa ideal, onde nós comparamos com o benchmark que nós temos. Perfeito, Marco Antônio. Vamos agora para um breve intervalo comercial e já voltamos. E voltamos com o nosso Bom de Papo. O tema de hoje é como contratar e reter talentos em vendas. Marco Antônio, novamente, a bola é toda sua. Então vamos lá. Estamos comentando sobre esse relatório das habilidades de venda, comportamento, e a faixa, onde a faixa ideal, onde as pessoas com maior potencial de talento se encontram. Na avaliação, nós temos avaliação individual, por exemplo, de um desenvolvimento de propostas. Esse é um item e onde a faixa ideal, essa pessoa, por exemplo, avaliada, ela está um pouco fora da faixa, está abaixo da faixa. É interessante ver que é importante nós avaliarmos a pessoa que está um pouco abaixo, está fora da faixa, do lado esquerdo, quanto a pessoa que está alto, ou seja, ela está fora da faixa do lado direito. Por quê? Porque a pessoa que está alta, ela está fora da faixa do lado direito, ela está subutilizada pela empresa. Ela tem mais capacidade do que a empresa está exigindo dela.
Então isso é muito bom, tanto para o gestor, que ele vai a tempo perceber isso e vai então adequar a pessoa a uma função mais alinhada com ela, quanto a pessoa, porque a pessoa que está sendo subutilizada, ela naturalmente ela vai ficar desmotivada, ficando desmotivada, então sem mesmo que a empresa perceba, ela já vai estar fora da empresa. A avaliação também, nós fazemos a avaliação de toda a equipe. Então, vou mostrar com detalhes para vocês como é que se analisa essa questão da avaliação da equipe. A avaliação da equipe, por exemplo, tem uma faixa amarela, aquela linha amarela do meio, que é a linha do benchmark. E essa linha tem uma faixa verde, essa faixa verde é onde o máximo e o mínimo, onde ainda está dentro dessa faixa de um bom potencial de desempenho em relação aos top performance, não é? E existe a faixa azul. A faixa azul é a faixa desse time que foi avaliado, dessas pessoas que foram avaliadas. E nós podemos perceber ali nessa faixa azul que existem vários pontos onde o time não está confortável com alguns comportamentos. Eles não se sentem confortáveis. E inclusive com a parte cognitiva. Então, tem 2 itens da parte da análise crítica está fora da faixa. E mesmo algumas pessoas, nós podemos ver ali, né, tem uma faixa roxa, aquela faixa roxa é as pessoas com melhor desempenho desse time. Mesmo as pessoas com melhor desempenho desse time, elas ainda têm alguns pontos que estão fora da faixa. Então, é esses pontos que nós iríamos analisar para trabalhar num plano de desenvolvimento para com essas pessoas. Quando nós fazemos a avaliação da equipe também, nós fazemos essa avaliação é um mapa de calor, onde nós vamos avaliar um daqueles fatores. Então, nós estamos dos 4 fatores. Um dos fatores, então, é o comportamento, é o quanto o grupo se sente confortável em desempenhar as tarefas. O outro fator, então, é o motivador, o outro fator são as habilidades e o outro fator é habilidades, motivação, o comportamento e o raciocínio crítico, que é o cognitivo, que segundo os pesquisadores aí hoje em dia é um dos fatores mais críticos no desempenho, avaliação de desempenho em vendas. Nós vamos concentrar aqui na parte do mapa de calor do comportamento das pessoas. As partes mais claras são onde são mais deficientes. Nós podemos ver no eixo X, númerozinho 1, 2, 3, vamos assumir que aquele ali sejam as pessoas. Número 1 seja o João, número 2 seja o José e por aí em diante. Então, o João, que é o número 1, ele está com uma série de deficiências ali. Então, ele está bem desconfortável no primeiro grupo, naqueles 3 comportamentos iniciais lá em cima, e nos últimos 3 comportamentos lá embaixo. Então, nós podemos notar que o João é uma pessoa que está desconfortável com determinados comportamentos e, se não é uma análise dessa, o João, apesar disso, ele está fazendo contatos, ele está trabalhando, ele está indo a campo. Então, tem alguns comportamentos que ele continua fazendo, ele está levando as pessoas a terem interesse pela oferta dele. Mas, provavelmente, os resultados não vão chegar. E nós podemos analisar também pelo grupo. Então, nós podemos analisar, por exemplo, por uma faixa, o grupo, ele está nos 3 primeiros comportamentos e nos 3 últimos comportamentos, o grupo também mostra bastante pontos claros. Isto, se você for analisar um grupo bem treinado, você pode avaliar que isso seja algum fator externo. Se é um grupo que apresenta deficiência em treinamento,
nós podemos então analisar que talvez seja uma questão interna, ou seja uma mudança que houve recentemente, algum gestor desse grupo que entrou, um gestor que talvez não esteja apoiando tão bem o grupo, ou pode ser talvez um sentimento de instabilidade no trabalho desse grupo, pode estar levando esse grupo a ter essa característica. As fraquezas da equipe, onde nós apontamos a fraqueza de alguns indivíduos da equipe. Aqui nós vamos falar de habilidades. Lembramos dos 4 fatores: habilidades, motivação, tem o comportamento, que nós acabamos de falar do mapa de calor dele, e o cognitivo. O cognitivo é da pessoa. Não tem como você melhorar o cognitivo, a capacidade intelectual da pessoa. Tem como a pessoa conhecer a sua capacidade, as suas limitações e se preparar para isso, minimizar essas consequências. Os motivadores dependem do ambiente, né? A empresa criar ou não criar, ou as pessoas serem tratadas ou não através dos seus motivadores. O que nós temos mais acesso, que podemos trabalhar? Comportamento e habilidades. E eles estão intimamente relacionados, tanto comportamento quanto habilidade. Você trabalhando habilidades em vendas, você leva as pessoas a terem determinados comportamentos que são esperados dela, para elas trabalharem mais focados no cliente, com mais interesse no cliente, ouvindo o cliente. Então esses são os comportamentos esperados das pessoas em vendas. Então a base desse comportamento são habilidades. Aqui tem o mapa de calor das habilidades que nós vamos tratar. E essas habilidades, elas são avaliadas 6 grupos de habilidades que eles são expandidos, esses 6 grupos, em várias subhabilidades, em várias características dessas habilidades que nos ajudam quando nós vamos trabalhar num plano de desenvolvimento de treinamento das pessoas. Nós vamos trabalhar nessas características para formar essas habilidades nas pessoas e não levar essas pessoas para receberem treinamentos genéricos que vão perder tempo dessas pessoas e desperdiçar investimento das empresas. As áreas de habilidade fracas que nós poderíamos apontar no time, outra vez, são as áreas mais claras. As áreas mais claras nos apontam os pontos de habilidades que estão mais fracos nesse time. Os pontos aonde nós podemos, então, trabalhar esse plano de treinamento. Perfeito. Chegamos ao fim da palestra Como Contratar e Reter Talentos em Vendas, e no próximo bloco traremos para vocês perguntas feitas pelos internautas, então fique ligado. Já voltamos e temos perguntas, mas antes é bom lembrar que todo o material aqui na palestra estará na Academia Digital do Varejo. Tá? Vamos começar a pergunta, Marco Antônio. Por que um assessment como esse pode ajudar uma pessoa de venda? Então, na minha opinião, eu acho que por 2 motivos. O primeiro é que, quando os gestores eles têm conhecimento de quais são os motivadores de uma equipe, ou da pessoa, ou do indivíduo, eles vão ter uma relação muito melhor com esse indivíduo. Isso torna a vida desse indivíduo muito mais fácil, né? Eu é que sei. Bom, e depois a minha segunda observação é que, com a empresa conhecendo quais são as deficiências do time ou dos indivíduos, elas vão poder
trabalhar num plano voltado para tornar a vida desse indivíduo muito mais fácil, né? A vida em vendas dele muito mais fácil. Essa é a minha opinião. E como pode ajudar o gestor? Um gestor, como a gente viu, inclusive, Daniel, você colocou que vai ser disponibilizado a palestra inteira. Eu vou agregar também alguns slides, inclusive uma planilha que eu citei aqui uma planilha sobre o custo dessa reposição da pessoa em vendas. Sim. Então, eu vou disponibilizar uma planilha de conhecimento, uma planilha desenvolvida por universidades americanas, que eu adaptei à realidade brasileira. O quanto custa. Então, as pessoas vão imputar lá os dados, eu tenho tantos vendedores, a minha taxa de rotatividade é tanto, o quanto está custando isso para mim ao ano. Perfeito. Também vou colocar nesse material. Perfeito. Tá bom? Então, para o gestor, o que representa? Representa aqueles números que a gente disse aqui. O custo de perder a oportunidade, o custo dessa reposição em vendas, o tempo que toma deles nisso, o tempo que eles deixam de se dedicar à produção, não é? Ao faturamento da empresa. E isso é a relação direta com o desempenho do gestor. Perfeito. Agora, para finalizar, você pode citar 2 empresas no Brasil que utilizam? Sim, claro. Uma empresa é a Xerox do Brasil. Ela já utiliza há cerca de 2 anos. E uma outra empresa de integradora na área de tecnologia, chamada Promon Logicalis, que é uma gigante aqui no Brasil, integração e tecnologia. Eles hoje estão com, aqui no Brasil, cerca de quase 40 pessoas em vendas, e são vendas complexas, e eles têm atuação, uma empresa brasileira de integração e tecnologia, com atuação em toda a América Latina, do México à Argentina. Excelente, Marco Antônio. Chegamos ao fim de mais um Bom de Papo. Eu espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu gostei. Marco Antônio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Daniel. Bem-vindo. Obrigado a você pela sua audiência e nos vemos em breve.